Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos do Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Operação Retomada, a realidade superando a ficção, última parte e últimas observações. Um adendo que eu gostaria de deixar claro aqui é a maneira pela qual hoje lutam os militares. Percebam que os militares, municiados de informações abundantes cedidas pela sua poderosa rede de agências e despejadas fartamente nas redes sociais e na comunicação livre, online, real-time, arrancaram o manto da legalidade supostamente defendido pelos homens da nova ordem mundial e seus prepostos políticos nas nações da Terra, principalmente em nosso Brasil. A luta nos dias de hoje consiste em usar toda a população como apoiadora e aliada para a vitória contra os homens que desejam nos escravizar, os bilionários da Terra e seus clubes. Em retirar desta elite global seus apoiadores mais ilustres, trazendo estes mesmos para o nosso lado. Importante lembrar que nem todos que lutam do lado inimigo, os chamados militantes, o fazem com a consciência de que estão do lado negro. A grande maioria dos agentes da esquerda socialista, por exemplo, estão em posição baixa na hierarquia da guerra. Esses não têm a mínima ideia de que servem aos propósitos daqueles aos quais mais odeiam. Esse é um fato impressionante. São soldadinhos braçais, pouco informados da nova ordem mundial. Suas mentes foram cooptadas por promessas de uma vida melhor e mais próspera. Não estão no cume da montanha enxergando toda a guerra, infelizmente. A inteligência militar ocidental, atuando no campo da informação e na formação da mentalidade humana, deixa o inimigo globalista em posição de dificuldades, porque estes se preparavam para enfrentar as defesas militares no campo bélico, acusando-os de golpistas e antidemocráticos. Nesse caso, foram pegos de surpresa, assim como Hitler esperava os aliados por Calais e esses desembarcaram na Normandia. O inesperado deixa o inimigo atônito e sempre em posição de desvantagem. O fator surpresa foi determinante para a vitória militar e a consequente onda de informações consistentes, colocadas à disposição para a raça humana entender a armadilha a qual estava sendo jogada, e que fez enorme diferença para o desenvolvimento dessa guerra das guerras. Esse é um pequeno compêndio de ideias e observações, talvez ainda longe de ser um livro, mas espero que ele venha abrir a mente de milhões de homens e mulheres livres deste planeta. Não fomos criados para termos donos, tampouco para sermos controlados por um semelhante egoísta e repleto de más intenções. Agora o seu compromisso com a humanidade é passar esse compêndio e esse áudio a outras pessoas, iluminar a mente de outros irmãos e irmãs. Repassem esses áudios e ajudem os seus semelhantes. Muito obrigado
por toda a sua paciência. Marcelo Rossi dos Santos. Eu quero fazer alguns agradecimentos especiais aqui ao pessoal da ADESC de São Paulo, ao meu amigo Dr. Neide Araripe Sucupira, ao ex-delegado e a todos os outros. Quero também dedicar a toda a família Fontinelli, ao Coronel Enio, a Cristina e ao Felipe, ao Exército de Caxias, o último bastião da guarda da pátria brasileira, e ao maior comandante de todos, desde Caxias, General Eduardo da Costa Vilas Boas, ao espírito do General Sérgio Augusto de Avelar Coutinho também, aos amigos das redes sociais, aos brasileiros patriotas e aos que lutam contra o comuno-socialismo e a dominação globalista, às famílias brasileiras que têm pela frente o desafio de reverter o quadro nefasto deixado pela esquerda criminosa socialista, enquanto os nossos heróis precisaram recuar por conta das condições adversas da longa guerra. Também um agradecimento a Deus e a Jesus Cristo que me permitiram a vida e a sequência de estar sempre aprendendo e melhorando. O livro foi escrito no verão de 2020 e esse audiobook é feito no final do outono do mesmo ano, 2020. Muito obrigado. Quero deixar também aqui algumas referências para todos esses textos que eu escrevi aqui e que eu narrei. Nós podemos encontrar em vídeos diversos do YouTube, como as declarações do Vladimir Putin, por exemplo. Outros dados que eu disse sobre a Primavera Árabe estão todos na Wikipedia. Uma coisa também interessante e muito importante é procurar vídeos de um agente americano conhecido como QAnon. Ele direciona as coisas de maneira muito parecida com a minha visão e mistura as escrituras com fatos atuais. Muito obrigado a todos. Operação Retomada 2, Guerra das Guerras, o Apocalipse. Livro de Marcelo Rossi dos Santos. Novamente dedicado aos heróis militares e à inteligência militar ocidental, o braço de Jesus Cristo na defesa da humanidade, contra o egoísmo, o mal e contra toda espécie de sentimentos mesquinhos e de poder totalitário que ainda assombram o mundo quase 2000 anos após Jesus Cristo deixar este planeta, tendo vivido como homem encarnado. Logicamente também, de novo, Amara Dalila, minha luz, meu amor e inspiração. Parte 1, Introdução. Pois é, nem bem as pessoas estão terminando de ler Operação Retomada, que foi o livro que eu realmente quis escrever para mostrar aos homens como eles entraram numa armadilha terrível e por um pequenino triz não perderam suas liberdades, quando então a Guerra das Guerras nos surpreende novamente com um brutal movimento e completamente desconhecido até então. Hoje é dia 26 de março de 2020. Estou aqui em casa escrevendo em confinamento por causa de um novo vírus da gripe batizado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma derivação mais perigosa do coronavírus, chamado agora de Covid-19. Misteriosamente ou não, a rede de comunicações do inimigo globalista, a rede da New World Order, a mídia fake news, que parece estar agonizando seus últimos momentos nessa terra, surpreende ao mundo inteiro com um alarde gigantesco e arrebatador sobre a tal pandemia. Estão mostrando alguns mortos na China, na cidade de Wuhan, aonde alegam que a epidemia se originou num mercado popular de produtos alimentícios não tradicionais, mas que remetem ao que se tornou a China após o comunismo assassino, praticado no passado por Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Também mostram um verdadeiro desastre, com milhares de mortos na região norte da Itália, a Lombardia.
ainda é um mistério, pois a proporção de mortos nesta região é um desafio diferente e remete a um quadro que pode ser uma verdadeira catástrofe caso a mesma proporcionalidade de mortes se confirme no Brasil. A Rede Globo insanamente propaga aos 4 cantos do país que o vírus mortal chegou e que poderia fazer milhares de vítimas no Brasil. A recém-chegada CNN, um pouco ainda mais amena, propaga o alarde em uníssono e seu principal âncora jornalístico, o veterano William Vaak, lenda do jornalismo brasileiro, passa a transmitir seu programa de seu próprio estúdio em home office, evitando a sua exposição fora de casa. Afinal, com mais de 65 anos de idade, passa a ser integrante do grupo de risco, os idosos. Mas a nova gripe ainda é um mistério para a humanidade que, despreparada pela lavagem cerebral da mídia fake news, ainda não enxerga no vírus ou no alarde que se faz sobre ele uma potencialidade de virada de jogo na guerra psicopolítica e de 5ª geração que os militares ocidentais travam contra os cartéis financeiros da Terra, que tentam a todo custo nos impor a sua New World Order globalista. Também percebo um movimento na guerra que me remete à ideia da mesma já estar na divisão e pilhagem dos bens e propriedades dos inimigos vencidos, o ouro e os tesouros. Recebo notícias de que 37 mil soldados americanos, fora 16 mil soldados russos, se encontram na Europa, na União Europeia, para um treinamento ou exercício de guerra. Pelo Facebook, recebo informações de italianos que questionam todos aqueles blindados e toda aquela movimentação militar. O mais estranho é que essas pessoas estavam presas em confinamento. Afinal de contas, o vírus Covid-19 pode matar e se propaga numa velocidade absurda. Então, as autoridades governamentais adotaram um esquema do lockdown horizontal, ou seja, todos estão confinados em suas casas e o comércio está fechado, com exceções de serviços essenciais, como mercados, farmácias, postos de gasolina e etc. Mas por que eu disse que percebi o movimento de pilhagem das propriedades dos inimigos globalistas? Porque recebo vídeos e notícias da movimentação destes exércitos militares americanos e russos, locomovendo-se tranquilamente e sem as tais máscaras respiratórias, recomendadas pela mídia e pela OMS a toda a humanidade para se proteger dessa pandemia. Obviamente, também a coisa passou a ficar mais clara para mim quando descubro que os exércitos russos também estão na região, a fim de proteger o povo italiano do coronavírus Covid-19. Exatamente isso. Donald Trump e Vladimir Putin já estão dividindo o ouro e os tesouros do inimigo vencido, a New World Order e os cartéis financeiros da Terra, associados ao Vaticano. Verificamos então, eu e o meu amigo, o músico guitarrista, o Demacá, que no site Flight Radar, que é um aplicativo que mostra em momento real a localização dos voos pelo mundo, esse site acusava mais de 600 voos no domingo 29 de março de 2020, entre as 11 horas da manhã e as 13 horas no começo da tarde, saindo de Roma em direção a Nova York, nos Estados Unidos da América. Estariam esses aviões levando metade do ouro e dos tesouros pilhados na Europa? Por que na Itália? Obviamente, uma grande parte dos tesouros e do ouro roubado da humanidade está nesse país, principalmente no estado do Vaticano, em Roma,
onde 7 anos atrás os malditos cartéis financeiros haviam sumariamente despejado o Papa Bento XVI e colocado um farsante de origem argentina, denominado Francisco, ou Jorge Mário Bergoglio, seu nome de batismo. Curiosamente, a Netflix, uma plataforma de vídeos, filmes e séries, estava fazendo publicidade de um novo filme, Dois Papas, no qual, coincidentemente, tentavam vender à humanidade uma história linda e emocionante da troca e do envolvimento entre os dois papas da humanidade, o atual, que dirige o Vaticano, e o Papa aposentado, o chamado Papa Emérito. Bom, notícias trágicas à parte, quero recomeçar essa nova obra falando um pouco destes donos do mundo a quem me refiro na obra passada e que, de certa maneira, criaram uma rede gigantesca de aparelhamento, o famoso Deep State, em todo o mundo livre, principalmente nos Estados Unidos da América. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.